Olá, olá, boa noite a todas, todos que estão aqui, chegando no Revelando Shakespeare desta quinta-feira, 17 de fevereiro. Hoje, com esta convidada muito carismática, muito simpática, muito bem-humorada, que a gente já estava dando risada aqui, que é a Elizabeth Ramos, professora Elizabeth Ramos. Bem-vinda, Beth, tudo bom com você? Bem-vinda novamente, você já esteve aqui no Revelando algumas vezes, não é isso? Já. Eu gosto muito de estar com vocês. Boa noite para todo mundo. Um prazer renovado estar ajudando a revelar Shakespeare. Exatamente. E olha, tem tanta coisa para revelar que a gente que os assuntos se multiplicam, se desdobram, não é? E a Beth já esteve aqui. Olha, acho que a primeira vez foi no lançamento deste livro aqui, que é o carro-chefe aqui, olha. Não é o que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe, que tem 57 autores, e um deles é a Beth, que tem um texto muito legal que nós vamos falar hoje sobre ele. E depois já teve mais outras duas vezes, eu acho, com o Márcio Meirelles, né, que você veio também. Olha, uma delícia. E com você mesma. Você mesma, a sua própria live. E essa, então, é a nossa segunda live com Beth, porque ela tem muita coisa legal, interessante e instigante para falar sobre Shakespeare e para que a gente possa fazer pontes e conhecer lados diferentes, inusitados da obra dele, né? Então, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você está no canal Revelando Shakespeare e eu sou a Valéria Marque, uma das apresentadoras, das criadoras desse canal, junto com Tuna Dueck e Daniel Abrantes. E convido a todo mundo para se inscrever aqui no canal, para compartilhar essa live, para mandar para todo mundo, para que a gente possa democratizar cada vez mais a obra de Shakespeare e muito mais pessoas. Opa, está entrando aqui o vídeo. Gravada. Espera só um minuto. Eu acho que ele entrou em alguma coisa que eu não estou sabendo o que é. Ideal, melhor dizendo. Peraí, deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui. Para uma pessoa, para um jovem, por exemplo. Vamos ouvir a pergunta dele, então, que deu uma travada aqui. Começar a mergulhar no universo de Shakespeare a partir do próprio Shakespeare. Vamos ouvir. Através de outros autores. Pronto, eu já descobri. Eu sempre faço dessas, eu sempre dou aquela erradinha técnica, é comigo mesmo. Eu abro um monte de abas e depois eu não sei o que eu abri. Muito bom. Então, já que começamos com bom humor, então vamos dar boas-vindas aqui a todo mundo que está chegando. Isani Sacerdote, boa noite a todos e todas. Obrigada, Irani. A Márcia Martins, nossa querida Márcia Martins, que esteve aqui falando sobre tradução, foi uma maravilha. Boa noite, prazer de estar aqui para ouvir a querida Beth e saber mais sobre a peça O Testamento de Shakespeare, não é, Beth? Ela é uma linda, Marta é uma linda, é uma querida. Companheira de visita à cidade de Praga. Andamos em Praga juntas, foi lindo. Que maravilha, isso dá um texto aí, hein? Isso dá uma história, isso dá histórias. Olha, excelente. A Alessandra Takafuji, que também está sempre aqui, boa noite. O João Ulisses de Mello, boa noite a todos e todas. O meu querido amigo Francisco Alves, o PH, boa noite, excelente canal. Olha, meu amigo já está dando uma força aí para mim. Beth, me diga uma coisa, vamos falar então sobre o Testamento de Shakespeare, que é essa obra inusitada, né? E eu queria que você contasse um pouco também para quem está nos assistindo
que você estuda uma série de questões aí que tem a ver com essa obra, então eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é que você estuda e por que essa obra é tão interessante, e aí a gente vai aprofundando aí as perguntas. Tá bom. Então, vamos. É, há alguns anos, eu não sei te dizer há quantos anos, há 6 anos, não sei. Esse negócio dessa pandemia bagunçou a cronologia da vida de todos nós. Sim. Mas, enfim, eu fui a Stratford e estava fazendo como todo mundo faz, caminhando pelas ruas de Stratford, e é evidente que entrei numa livraria. Entrei em várias livrarias, mas nessa livraria específica, eu vi num cantinho esse livro aqui, Shakespeare's Will. Né? E uma coisinha simples, um livro pequenininho. Eu aí comprei junto com outros livros e pronto, e trouxe na minha bagagem. Na verdade, eu deixei esse daqui para ler na viagem. E li. E fiquei fascinada. Fiquei fascinada. O que que é? Né? O que que é? Esse começa, quer dizer, não, sim, aí eu fiquei fascinada e resolvi traduzir. Quando eu resolvi traduzir, eu já empaquei no título. Porque, veja, o título é Shakespeare's Will, que é uma brincadeira, um jogo, ele estabelece um jogo de palavras com o nome Will, de William, né, o apelido de William, né, e a significação dele, que é o testamento, quer dizer, o testamento de Shakespeare. Então, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu faço com esse jogo de palavras que está logo no título e que já vem para atrapalhar a minha tradução? Eu cansei de pensar e eu disse, não, eu vou tocar e vou entrar no texto e pronto. E aí, quando eu entro no texto, eu me deparo com uma coisa fantástica, fantástica, que é, na verdade, um relato pseudobiográfico, tá? E é um relato pseudobiográfico maravilhoso que traz o encontro do teatro e a autobiografia. Que autobiografia é essa? O Vern Thiessen, que é o dramaturgo que escreve Shakespeare's Will, é um canadense, ele traz à tona Anne Hathaway, a mulher de Shakespeare. Essa mulher que é silenciada ao longo dos séculos. Ninguém sabe nada de Anne Hathaway, a não ser que ela se casou com William Shakespeare, ela teve 3 filhos, um casal de gêmeos e mais uma, quer dizer, uma e um casal de gêmeos, e pronto. E que ela se casou grávida e que ela era X anos mais velha do que ele, e pronto, ninguém quer saber de mais nada. Ela é simplesmente números. Né? E aí, o que é que Thyssen faz e que é absolutamente fantástico e que, a partir dessa leitura, me fascinou para eu mudar o curso das minhas pesquisas em torno de William Shakespeare, é justamente criar uma ficção biográfica. Tá? Ele dá voz, literalmente dá voz, a Anne Hathaway. Tá? E ele dá voz a ela nesse encontro de teatro e autobiografia. Então, quer dizer, o que é esta peça? É ela falando de si, é ela contando a história do casal. Tá? E aí, veja bem, é uma coisa muito interessante, inteligente. A biografia de Shakespeare é cheia de lacunas, né? É cheia de lacunas. Então, o que Thyssen faz? Ele se aproveita dessas lacunas e ele meio que recheia essas lacunas com a ficção. Então, dúvidas que a gente tem a respeito da trajetória de Shakespeare passam a ser ficcionalizadas, passam a ser preenchidas com uma narrativa ficcional. Então, é absolutamente
fantástico, é absolutamente fantástico, né? E aí é engraçado porque Thyssen constrói um relato, né? E como todo relato, é uma reinvenção do vivido, né? O relato é sempre uma reinvenção, né? Então ele se aproveita dessas brechas na biografia de Shakespeare e preenche essas biografias com fatos. Ele se intromete na vida do outro, né? E coloca a verdade biográfica em suspensão, tá? Então, quer dizer, muitas das coisas, dúvidas que a gente tem, por exemplo, como é que morreu o filho de Shakespeare, o Hamlet? Por que foi que Shakespeare saiu de Stratford e foi para Londres, né? Quem era essa Anne Hathaway? Como é que foi? Como é que foi esse casamento? Porque Né? eles viveram separados, né? Ele ficou em Londres e ela ficou em Stratford, Exato, né? exatamente. Durante muitos Né? anos, né? Exatamente. E aí, como é que é? Como é que Shakespeare lida com isso? Né? Então, o que é fantástico é que o Thyssen, ele deixa em suspensão essa verdade biográfica e aí ele assume, ele adota um olhar crítico. Com esse olhar crítico, ele transforma o discurso biográfico. Tá? E aí ele transforma o discurso biográfico em denúncia. É como se Anne Hathaway, de repente, dissesse assim: minha vida importa. Nem tudo foi dito e agora eu quero dizer. Eu quero contar a minha verdade. Entendeu? É preciso que alguém fale a verdade. Né? Então, aí o que acontece? Ele vai escrever, no que a gente chama na teoria de tradução, ele vai escrever em palimpsesto, ou seja, ele vai escrever sobre um texto que já existe. Né? O que é o palimpsesto, para quem não sabe? Então, são aqueles papéis que se recebiam, né, no medievo, e aí, como o papel era uma coisa rara e tudo, e às vezes se escrevia sobre o couro e tudo, o que se fazia? Raspava-se aquele texto, né? A pessoa lia, raspavam e escrevia ali por cima, mas nunca conseguiu raspar totalmente, sempre ficavam marcas do texto anterior. Então, ele vai, pegando essa metáfora do palimpsesto, Thyssen vai escrever em palimpsesto. Né? Só que ele, nessa escrita em palimpsesto, ele vai mostrar outros ângulos da vida desta mulher, outros ângulos da vida deste dramaturgo, né? E essa mulher que teve a voz dela silenciada. Né? Foi como eu disse antes, a história sempre ignorou a voz da mulher, da mãe, da esposa. Anne Hathaway. Né? Então, o que acontece? Esse silenciamento passa a ser o gatilho para a ficção. Ele vai usar esse silenciamento como um gatilho. Né? E aí ele vai, por exemplo, ele vai tirar, mais para o final, né? Ele vai tirar Anne da casa, dessa casa que eles moravam, né? Que sempre é falada na biografia, ela vai para uma casa de praia. Né? Então, nesta casa de praia, vamos dizer assim, ela marca a assinatura dela, ela carimba a sua existência, né, nessa ficção. Então, esse texto, essa peça, é um monólogo. Então, só tem Anne Hathaway falando, só. Né? E a meu ver, é uma escolha muito inteligente, muito sensível, né? que, que fortalece a relação ambígua entre realidade e ficção. Né? E, e aí, e aí eu vou te dizer assim, bem assim, sem floreios, mistifica William Shakespeare, tá? Porque o que vem à tona é a voz de Anne, né? Então, quer dizer, Shakespeare vai se revelar o homem, o marido, o pai dos filhos dessa mulher. Ou seja, a referência é Anne. Esse silêncio dela é apagado.
e William Shakespeare é desmistificado, né? Então, o que se firma a partir daí é um pacto ficcional, né? E pacto ficcional para quê? Para resultar meio que num acerto de contas, tá? O que vai acontecer é um acerto de contas. Por isso é que a peça se chama o Testamento de Shakespeare, né? Vai continuar assim. Mas Meirelles tem uma saída para isso. Ele já chamou de o monólogo da viúva. Depois ele me disse: não, não, não é monólogo da viúva, não, é outra coisa. E falou, eu não me lembro agora, mas dá para a gente brincar com isso daí, tá? Mas tem um trocadilho com a ideia de vontade também, não tem? Com a ideia Tem, de a de querer. vontade. É porque o will é o testamento e a vontade, né? O desejo, né? Né? Exatamente. Então, o que o Thyssen faz, né? Ele junta o material biográfico ao material poético, né? Para construir esse texto dramático, né? Então, por exemplo, tem muito silêncio na peça. O silêncio envolve a peça, né? Por muito paradoxal que possa parecer, né? Começa com O texto começa, é muito bonito, né? O texto é o muito texto é lindíssimo. do O que você. texto é lindíssimo. Você não quer Não, ler alguma coisinha? Você não quer ler algum. Ou se você quiser ler, tanto faz. Como você preferir. É, eu vou ler um spoiler, pode? Pode, E por favor. deixa eu te explicar por que é que eu vou ler um spoiler. Porque nessas brechas todas da biografia shakespeariana, o grande gap, né, o grande ato, ou a grande dúvida, é justamente a morte de Hamnet, o filho dele, né, que morre aos 11 anos de idade. Ninguém sabe do que é que Hamnet morreu. A maioria dos biógrafos diz que foi pela peste, foi por causa da peste. Né? Ele foi contaminado. Nesta peça, ele não morre vitimado pela peste. Né? Ele morre afogado. Né? E é uma morte. E a Anne assiste à morte dele. E a Anne, durante toda a peste, o período da peste, enquanto o William estava em Londres, se apresentando, e nas farras que deveria estar e tudo mais, ela estava cuidando dessas crianças, e cuidava com muito zelo. Olhava a língua, olhava a pele, olhava tudo. E aí, de repente, acontece isso. Ela foge com as crianças para a praia, justamente por causa da contaminação em Stratford. Os ratos estavam soltos em Stratford. E aí, na praia, ela está olhando eles assim no mar, e de repente ela vê o filho se afogando, o Hamnet se afogando. E Hamnet morre. E aí, quer dizer, ela vai juntar isso daí ao testamento, quando ele deixa para ela a segunda melhor cama, que até hoje é uma expressão que é objeto de grandes estudos e discussões. Tá? Mas então, Explica sobre isso. A gente não sabe o que é isso. O que é a segunda melhor cama? Pois é, a segunda melhor cama é um termo bem complicadinho, porque quando você diz, quando você lê lá e vê, né, que ele deixou para ela de herança a segunda melhor cama. Ele deixou a casa para a irmã, deixou os móveis para não sei quem, deixou para os amigos um anel para cada um, e aí para ela, para Anne Hathaway, ele deixa a segunda melhor cama. Aí o que a gente. Meu Deus, a segunda melhor cama? Por quê? A primeira foi de alguma outra mulher com quem ele se deu melhor na cama? Né? A gente pensa nisso, por conta do próprio afastamento dele da mulher, esse tempo que ele ficou em Londres. Mas aí, quer dizer, remexendo as coisas, e inclusive há um filme mais recente, It's All True, um filme muito interessante em que o Branagh faz o papel de William Shakespeare. All is True, eu acho que é All is True.
Que o Veja Kenneth se você viu. Branagh, né? O Kenneth Branagh, é isso que você está falando? É ele, é o Branagh. O Daniel tinha que Ele estar faz. aqui para falar, mas tem esse filme, sim, é verdade, é verdade. Então, aí nesse filme, isso fica muito claro, muito claro. É um filme também que é construído nessas brechas, nesses hiatos biográficos. Mas, enfim, e aí a gente entende que a segunda melhor cama é a cama de hóspedes. Ele deixa a segunda melhor cama porque a primeira cama é a cama de hóspedes. É a melhor cama da casa, é dedicada, é liberada para os hóspedes, né? E a segunda melhor cama era a cama deles, tá? Era a cama do casal. Mas aí fica essa dúvida e é preciso futucar muita biografia para descobrir. Mas, enfim, ela, aqui nessa peça, Anne fica indignada quando lê o testamento e lê a parte que lhe coube, não do latifúndio. E aí, e, e, é, e aí ela junta uma coisa com a outra, ela junta a morte de Hamlet com o que ele deixou para ela no testamento, e ela diz o seguinte, e a peça diz o seguinte: depois de rememorar a tristeza, eu é que estou falando aqui, aliás, no meu texto, depois de rememorar a tristeza do funeral do filho, a mulher de idade indeterminada agarra o testamento com raiva. E aí vem o texto da peça. E assim você me culpa? Assim me pune? Com essas palavras, você rompe com o que nos prometemos? Com isso, você rasga em dois nossos votos? Com isso, você. E aí eu digo, jogando para o lado o documento, a mulher de idade indeterminada reafirma que não vai sofrer. Então é quando ela decide largar tudo e voltar para a praia, a mesma praia onde morreu o filho. Tá certo? Então, é uma leitura, né? Posso ler só um primeiro trechinho aqui que eu achei lindíssimo? Pode, vai, leia. Um trechinho do texto, né? Tá. Sinto saudade do mar, do seu sorriso de dentes brancos, a risada estrondosa, os esguichos de sal nos meus lábios. O mar era um amante bem melhor do que você, Bill. Nos seus braços eu me molhava e me acolhia, mas você era um litoral rochoso, a cabeça gasta pela maré, a barba esparramada com algas marinhas, os olhos. É muito bonito. É muito bonito. Não é bonito? É de uma sensualidade. E aí você veja, passa a ser um texto de vingança. Anne se vinga. Né? Ela diz aí, né? Ela diz, o mar foi um amante muito melhor do que você. Né? Como que diz, olha, você, meu filho. Porque realmente é até interessante, tem aquele filme que a gente sempre gosta de falar, o Shakespeare apaixonado, que faz aquela brincadeira, e que é uma brincadeira bem legal também, porque você eu gosto muito. entra no universo, e ele tem aí essa paixão por aquela personagem, mas ele é casado, e a gente não vê a Anne. Ela não aparece, né? Não aparece naquele filme, lógico, o filme é uma ficção, mas esse apagamento, a gente tem até uma pergunta da Tuna, né? Deixa eu só. Vai, faz a pergunta da Tuna, depois eu me Não, coloco. pode falar primeiro, que não, eu vou. Eu deixei aqui o seguinte, a pergunta. É que ela nunca foi Anne Shakespeare. Ah, né? sim. Nunca foi Anne Shakespeare. Sim, né? sim, Veja você. É verdade, ela sempre foi Anne Hathaway. Exatamente. Deixa eu abrir aqui novamente.
Eu vou. Que a pergunta da Tuna tem a ver aqui com o que nós estamos falando, né? Então vamos lá. Hoje a parte técnica tá querendo judiar de mim. Não quer colaborar, né? Não tá querendo colaborar, agora vai sair. Ai, Deus, olha lá, vamos lá. Olá, meus queridos amigos, minha querida Valéria, querido Dani, Beth Ramos, que honra em te receber. Hoje estou virtualmente, mas vocês sabem que meu coração está sempre conectado com vocês. E eu queria deixar uma pergunta que é a seguinte. Beth, você não acha que seja um paradoxo o Shakespeare criar personagens femininas tão fortes, com tanto caráter, tanta personalidade, tanto desejo, tanta vontade? Em suas obras, as personagens femininas se sobressaem. E na sua vida pessoal, a Anne Hathaway, sua companheira, sua mulher, tem uma presença tão discreta, digamos assim, tão pouco divulgada, que nós até hoje estamos descobrindo, estamos desvendando. Você não acha isso um paradoxo? Muito obrigada. E um grande beijo para todos vocês. Ai, que linda. Beijo para ela também. É um paradoxo. Eu gostaria de ser psicóloga para poder me expandir mais nessa pergunta, ou na resposta a esta pergunta. Eu acho que a Tuna foi muito generosa, porque o que existe não é essa coisa, a presença discreta, não. Eu acho que o que existe é o apagamento total dela, né? Então, a gente não sabe nada, né? Quer dizer, eu tô com muita vontade de desvendar isso daí. Então, agora, ao mesmo tempo, é a partir desse paradoxo que essas novas narrativas se nutrem, né? Eu acho que há um fato que é quem era a mulher da Inglaterra dos séculos XV, XVI, né, e XVII. Quer dizer, essa mulher que não tinha muito espaço na sociedade, uma mulher que era mais dedicada à casa, uma mulher que vivia pressionada pelos mores sociais, né? Então, a pressão social sobre entre a conduta da mulher era muito grande, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, né? Quer dizer, e o fato dela ser mulher de um dramaturgo que tornou-se um dramaturgo de sucesso, talvez concorresse para que o apagamento dela fosse ainda maior. Ainda né? maior. Porque você chega lá mais adiante, você vai ver, alguns séculos depois, até Jane Austen, que vai depois escrever romances e tudo, né? Ela teve que começar com pseudônimo, foi uma dificuldade para começar. Né? Então, imagina séculos antes, né? Como é que devia ser a situação. Né? Agora, o que eu acho é que competiria a história resgatar essa mulher. Né? Eu acho que precisava resgatar essa mulher. É porque essa história é uma história central, é uma história que foi feita a princípio por homens, né? Construída por homens, Sim. E aí, quer dizer, só podia dar nisso mesmo. Agora, eu acho que a grande beleza é essa construção essa reconstrução desta mulher, né? Tão silenciada, e ela é reconstruída de uma forma tão forte. Todas as reconstruções de Anne Hathaway, pelo menos com as quais eu venho tomando conhecimento, são reconstruções muito fortes de uma mulher decidida. Esse final, no final dessa peça sobre a qual eu estou falando hoje, olha o que ela diz, né? Quando ela
a propósito do que coube a ela, né, no testamento, ela diz o seguinte: para o inferno tuas palavras, que elas se afundem no mar, nas profundezas, se despedacem na praia, que as ondas levem seus versos para onde bem quiserem. Quer dizer, é essa mulher que emerge com raiva, né? É essa mulher que emerge com vontade de existir, né? De se colocar, né? De se vingar. Olha aqui, ó, chega, ele é muito bonitinho, ele escreve muito bem, ele é isso, ele é aquilo, ele fala de amor como nunca, como poucos falaram, mas olha aqui o que ele fez. É verdade, né? Ele fala de amor como poucos falaram e morou dessa maneira distante. E o amor da vida dele, a mulher que estava ali, que suportou a ausência dele. Agora, é interessante, viu? Nesta reconstrução, né, nesse testamento de Shakespeare aqui do Van Thyssen, há um determinado momento em que ela diz muito assim, meio subrepticiamente, que ela teve outros homens, enquanto ele estava fora. Então, mas até isso me parece, juntando com essas coisas todas, me parece vingança, entendeu? Me parece aquela coisa assim, ó, camaradinha, você pensa que eu fiquei aqui recolhida na cidade, na pequena cidade de Stratford, esperando você voltar? Lê do engano, não sei não. Certo? Então, quer dizer, há esse componente de vingança, né? Essa coisa, aquela coisa do é um prato que se come frio, né? A vingança é um prato, né? É um prato que se come frio. Agora é interessante também os diferentes olhares dos diferentes dramaturgos ou romancistas sobre essa questão, né? Eu acabei de fazer a minha tese para professora titular, eu não posso revelar muita coisa a respeito dela, por razões óbvias, mas em agosto eu vou defender, eu volto aqui e conto tudo. Mas veja você, este romance que eu traduzi, explorei e tudo, foi escrito por uma mulher, né? E mulher, ela é irlandesa e escocesa. É interessante que esta mulher, que também se aproveitou das brechas biográficas de Shakespeare, ela não coloca a fidelidade de Anne Hathaway em jogo. Não, não. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu estou só dizendo como é interessante a gente observar a perspectiva de cada um que recria essa mulher, né? Então, e também não quer dizer que Vern Thyssen acha que Anne Hathaway traiu William Shakespeare. Aí é o eu poético, o eu lírico dele que está falando, o eu dramático, né? Não dá para a gente saber. Mas dificilmente o William Shakespeare não teria traído Anne Hathaway. Mas é lógico, né? É lógico. Mas, enfim, para essa outra autora, ela cuida de tudo. Ela cuida de tudo e ela é extrema, ela cuida da casa, ela cuida da fazenda de onde ela veio, ela cuida da família, ela é exemplar, uma mãe exemplar, ela é meio avoadinha e tudo, mas ela é uma personagem absolutamente fantástica. Mas aí o seguinte, quer dizer, ela é tudo isso, mas o filho morre vitimado pela peste. E ela sente
uma culpa muito grande e se sente culpada, inclusive, de ele achar que foi por falta de cuidado que o Hamlet morreu. Então, sabe, é muito interessante que nessas duas obras, Anne Hathaway, eu acho que na de Van Thyssen ela se liberta da culpa e manda ele para o inferno e acabou-se, né? Nesse outro, no romance, a coisa transcorre de uma maneira meio diferente, mas há uma culpa ali que corrói, que dói, há um sofrimento, uma dor muito grande, sabe? Muito bem, vamos adentrar aí um pouco mais nesse universo, que eu vou fazer uma pergunta para você, mas queria só dar uma lida em alguns comentários aqui. Eu parei no Francisco. Olha, a Júlia Fraga, que já esteve aqui, ó. Boa noite, sempre uma honra ouvir Beth, minha orientadora linda. Também concordo. A Júlia tem uma gracinha. A Júlia veio aqui e falou sobre Shakespeare e Doctor Who, que é a pesquisa dela. Foi muito legal. Foi a última live de dezembro. Quem não viu, assiste, porque foi muito, muito legal. A Heloísa Prazeres dando boa noite. Oi, ela está aí, a minha querida Heloísa. Ai, que coisa boa. E ela ainda comenta coisas aqui, olha, o Thierry Petit Lobão também, boa noite. Eu não acredito que eu tinha. Olha os encontros. Nosso querido Alisson Oliveira sempre aqui conosco. E olha, a Heloísa colocou seu lugar, querida Beth. Obrigada pelo acesso a este contemporâneo e inesperado material. Muito bom. E a Irani Sacerdote falou: é apaixonante ouvir professora Beth. Estou achando interessantíssimo esse texto dramático. E realmente, nós vamos ter desdobramentos desse texto aí, que a gente descobriu a montagem no Canadá do Rodrigo Baifos, que já veio aqui, ele vai vir falar sobre esse texto com a gente também, quando ele conseguir um horáriozinho. A Tânia Ramos, maravilha de apresentação. Meu Deus, Taninha querida. O Alisson Oliveira tem um romance muito bom chamado Hamlet, é esse que a professora Beth está falando, né? E a gente até comentou aqui esse romance, a gente até do Revelando Shakespeare fez um livrinho aqui que acompanha esse romance, né? Da editora Intrínseca, está aqui também. E a Rita Batista comentou: que incrível essa aula. A nossa querida Márcia Martins, lindo texto, linda tradução. E ela também gostou da pergunta da Tuna, achou ótima. Os My Friends falou: Beth é demais. Os My Friends. É o Os My Friends. Meu Deus do céu. Olha, as pessoas ficam saindo assim, igual Anne Hathaway, sabe? Borbulhando. Exatamente. E ó, lembrando a todos que estão assistindo, compartilhem essa live, se inscrevam no canal. Se você se sentir irmanado aqui com o nosso trabalho, você pode contribuir com um Pix, porque isso ajuda bastante o canal. Com o Pix, que é Pix Revelando Shakespeare, @gmail.com, nos ajuda bastante a manter o conteúdo do canal. Então vamos lá mais um pouquinho, Beth. Me fala uma coisa. Justamente essas obras que são... Queria que você falasse um pouco do seu estudo, que você falou que essa obra mudou o caminho do seu estudo em relação a Shakespeare. Conta pra gente o que você estuda, porque eu acho incrível, eu acho muito legal. Pergunta para mim o que eu não estudo. Não, mas eu gosto porque você é moderna, você já vai nas coisas modernas, contemporâneas, já vai... Conta para mim um pouco sobre isso. Então, eu já percorri Shakespeare por vários ângulos, né? Quando eu encontrei essa narrativa, essa biografia ficcional que me encantou,
eu estava bastante dedicada à obscenidade em Shakespeare. A mim me interessava buscar os traços de uma linguagem obscena, porque a linguagem obscena em Shakespeare ela é muito sofisticada, porque ele se vale de jogos de palavras, metáforas, metonímias, várias figuras de linguagem que, que se tornam muito difíceis de serem traduzidas. Isso é uma coisa. Segundo, é uma linguagem que, que ela muitas vezes precisa, ela se vale muito da onomatopeia. Porque, veja, no período shakespeariano, as pessoas iam ao teatro, muitas vezes, não para ver as peças, mas para ouvir as peças. Então, esses jogos de palavra faziam muito sentido por conta do som, né? Era uma coisa, às vezes, muito onomatopeica. Então, bom, estou falando das questões da tradução, né? Então, Não, era não, mas esse o meu. isso é muito legal, Beth, porque a gente não tem essa noção de que as pessoas iam ouvir o texto, que o texto era Isso, muito plástico, muito isso. jogo de palavras, duplo sentido, É, e a linguagem pornográfica era muito grande, né? Os duplos muito grande, né? Ele tinha muito. esse duplo sentido, né, obsceno, era absolutamente fantástico. E aí, quer dizer, aí o que aconteceu é o seguinte, na evolução, na medida que o tempo foi passando e que Shakespeare foi se tornando o dramaturgo canônico do século, do hemisfério do Ocidente, né, eles foram limpando o texto. Então, o texto shakespeariano foi sendo limpo desses jogos de palavras, dessa obscenidade. E aí, muitas das coisas que chegaram sem fazer sentido. Então, há todo um trabalho de trazer de volta esse jogo de palavras, que é muito rico. E é rico, inclusive, porque ele é sutil. Ele é sutil. Então, em nenhum. Existe apenas uma linha de Shakespeare. Espera aí, que o meu computador deu tilt aqui. Uma linha de Shakespeare que ele usa a palavra fuck, mas assim, muito discretamente, tá? Que é justamente nas Alegres Comadres de Windsor, tá? Na aula de latim, que é a célebre cena da aula de latim. Então, de resto, são sempre figuras e jogos. E às vezes, quando eu estou brincando de traduzir, porque eu não tenho coragem de traduzir, porque são muitos, eu tenho muitos amigos queridos que traduzem à perfeição, então eu não entro nessa seara, mas de jeito nenhum. Às vezes contribuo com uma coisa aqui, outra ali, mas não faço. É diletantismo mesmo. Então, eu, às vezes, me pego lendo em voz alta determinada cena. Porque lendo em voz alta, às vezes, eu disse, está aqui, olha, está aqui. E dou risada. Entendeu? Então, eu me dedicava a isso aí, curtia muito. Eu fiz o meu pós-doc na USP, lá com John Milton, sobre isso, sobre a linguagem obscena em 4 comédias shakespearianas. Tá? Então, eu fiquei trabalhando nisso, orientei, enfim, até que aconteceu isso que eu te contei. Há alguns anos, eu, em Stratford, numa livraria, me deparei com esse livro. E aí me fascinei. Fiquei fascinada e eu estou gostando muito disso, muito. Sabe por quê, Valéria? Porque não é só você, é o pessoal todo que está aí. É que essas recriações não se limitam apenas à vida pessoal de William Shakespeare. Não é só isso, né? Quer dizer, é fantástico. Eu estou apaixonada por essas recriações de
Anne Hathaway, particularmente por ser mulher, né? Mas o que me fascina também é que essas recriações se estendem para além desse universo doméstico de Shakespeare, e aí vai para o universo dramático dele. Então, você vê recriações de peças dele. Né? Você vê recriações não necessariamente só, era isso que eu queria dizer, não necessariamente só de peças, mas de personagens das peças. Né? Então, você vê, por exemplo, Toni Morrison, ela escreveu Desdemona, que é uma recriação da personagem feminina central de Otelo. Né? E aí ela recria em outro contexto. E é uma maravilha, eu recomendo a leitura, assim, é maravilhoso. Então, quer dizer, quem é que podia imaginar que Toni Morrison fosse recriar Desdémona, né, para a gente? Assim, com essa aura, com essa riqueza da cultura africana, né? É uma beleza, é uma beleza. E assim vai, quer dizer, eu falei agora mesmo do It's All True, ou All is True, eu não me lembro, sabe? Olha, é muita coisa que vem sendo feita. É como se, ok, Shakespeare sozinho já não nos basta mais. A gente precisa pegar os personagens dele, da vida, trazê-los para a vida real e, a partir daí, reconstruir as coisas. E isso é lindíssimo, porque isso é ficção na veia. Eu acho maravilhoso. Então, é por isso que eu me encantei por esse universo ficcional. E também porque traz Shakespeare mais perto da gente. Essa coisa de Shakespeare, o centro do cânone universal, do cânone ocidental, perdão, deixa ele lá longe, deixa ele num pedestal que não que as pessoas têm medo de acessá-lo, sabe? Tem medo de acessar. E o que é pior, não tem medo só de acessar Shakespeare, tem medo de se confrontar, entre aspas, com a sua burrice. E não, quando não é burrice. Né? Shakespeare tem um texto extremamente metafórico, um texto cheio de jogos, como eu já disse, é um texto muito. Agora, né? Então. Mas ele escrevia para todo mundo, né? Ele escrevia para todas as classes que estavam dentro do teatro, né? Ele tinha linguagem e personagem. Né? Veja você, Shakespeare era um dramaturgo popular. Era um dramaturgo popular. Ele foi para Londres para quê? Porque ele queria ganhar dinheiro. E aí ele fazia de tudo, todos os tipos de peça para ganhar dinheiro. Então, é isso, quer dizer. E aí, de repente, ele passa a ser um objeto cult, né? É um objeto ao qual poucos eleitos podem ter acesso. Né? É por isso que eu te digo também que todas essas releituras de Shakespeare, quando você falou do Shakespeare in Love, né? O Shakespeare apaixonado, que é também de um grande dramaturgo, né? Então, o roteiro, né? O roteiro é de um dramaturgo, de um autor de teatro. Né? Eu, para variar, me esqueço o nome, mas enfim. Então, eu acho que essas são formas maravilhosas de trazer Shakespeare para nós, mais para perto. Né? Tem Shakespeare para adolescentes, coisas excelentes, entendeu? Então, a gente falou na semana passada, mostramos até mangás, né? Os mangás. Mangá. Eu orientei uma dissertação de mestrado que não era mangá, era... Como é o nome do outro, do desenho animado? Como é que se chama? O desenho animado japonês. O mangá é um estático. Sim. Em movimento é anime. Anime. Né?
Então, foi isso. Eu orientei uma dissertação de mestrado já, que é um anime de Romeu e Julieta. Maravilhoso. Quer dizer, que outro olhar outras culturas têm com relação ao William Shakespeare? Eu estou aqui, olha, com um livro que eu recebi esta semana, que é Lear Wife. Foi uma recomendação, inclusive, da Liana. A Liana jogou aí, eu falei, eu vou comprar. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses para receber. E é isso, quer dizer, é uma ficção que vai trazer a voz da mulher do King Lear. O King Olha que Lear, olha só, quer dizer, interessante! Então, o que a gente sabe na peça do Rei Lear, né? É o Rei Lear, as 3 filhas, Assim, os infelizes que casaram com as outras duas, enfim, não é isso? Então, agora vem este autor ou esta autora, eu ainda não vi, nem folheei ainda, e vai nos trazer a mulher de Lear. Ela chama a esposa de Lear, um termo que eu detesto, mas, enfim, é a esposa de Lear. eu Eu também não não gosto. gosto desse Eu termo. tenho, eu tenho cisma com a esposa, eu não Eu gosto. também não gosto. Mas, Fala, enfim, é essa o é que minha é. esposa. Ai, meu Deus, não, não. Tem gente que gosta, a maior parte das pessoas É gosta. porque, na verdade, vem com todo uma carga de significado, né? A carga social forte aí, né? Exatamente. Quando você diz isso, você está dizendo uma posição na sociedade, né? E eu acho que a gente está nesse momento, até a Heloísa Prazeres falou, né? Que tema contundente, atualíssimo, né? Porque eu acho que é justamente a gente está no momento para entender e trazer à tona tantas mulheres apagadas, né? Ao longo Exato, da história. exato. É, e é interessante, Beth, o quanto a ficção ela me parece ser quase uma necessidade humana, né? Eu acho que a gente precisa da É, ficção. a realidade é muito dura para ser só ela. E a Né? realidade é também uma ficção. Ela é também uma Pode ficção. ser, Porque, pode. no sentido assim, tudo que a gente vive dentro de regras comportamentais, de posições sociais. Então, de certa maneira, eu também performo uma. Eu Bacana, tenho. né? Eu também tenho uma performatividade do que é ser Valéria, né? Você do que é ser Beth, o Alisson do que é ser Alisson, enfim, dentro de cada contexto. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa também de uma ficção que talvez nos revele. Olha que interessante, você falou que a ficção trouxe à tona essa mulher, revelou essa É, mulher, né? é, é. É muito. E o bonito é isso, foi revelada por causa das brechas na biografia. Essas brechas refletem um descaso imenso. Se não houvesse descaso, não haveria essas brechas, né? Exatamente. Elas existem pelo descaso. Então, quer dizer, termina que a gente saiu ganhando, né? Sim. Deixa eu só. É, Pode falar, Beth, pode falar, pode falar. o Anne Hathaway saiu ganhando também, e Sim. Desdemona, a mulher, a esposa de Lear, e todas elas, né? Exatamente. Deixa eu só ler mais algumas mensagens legais. Valéria, que bom, querida. Beijo, Suzana. Beijo, Suzana. A Palezinha, a grande professora Beth Ramos, que sabe tudo de Shakespeare. Eu não acredito que Paleta está assistindo também. Palezinha! Isso aí é codinome, é para gente. Codinome. A Suzana também comentou: sim, verdade, os personagens ficam muito próximos e familiares, usuais e banais perdidos. Sim, ele era um grande dramaturgo popular. A Márcia lembrou também que era o anime, né? O anime que a gente não estava Amiga, é lembrando. isso, Márcia, é isso. E a Suzana falou assim: a gente é mulher, esposa é formal fixo, esposa faz parte
conserva cultural, como diria J.L. Moreno. Tá bom, É isso Suzana. aí. É isso aí. É por isso que a gente não gosta. Exatamente. Acho que eu e a Beth, né? Outras pessoas podem gostar, então tudo bem. É livre. A Tirma Lígia, precisamos de Shakespeare para nos revelar. Ele nos ajuda muito nesse processo, né? Mesmo você está vendo aí que ela já está contaminada com os jogos de palavras, né? Exatamente, a Tirma já está dando uma força aí para a gente aqui no Revelando Shakespeare também. Exatamente. E a Suzana também comentou a ficção, talvez revele o que há nas brechas. Exatamente, foi o que a Beth comentou aqui agora. E o Felipe Figueiredo, sempre bom te ouvir. Ah, não, beijo, Germana. Ei, quem é Germana? Mensagem para pessoas aí, ou é para você, Beth? Ou você é para mim, essa também é interna. Essa mensagem interna. Você está vendo que eu estou cheia de jogos de palavras aí, né? Codinome total, Germana. Cheio de codinomes. Beijo, Germana. Mas, Beth, me fala uma coisa. Então, essa quantidade de obras que saem das obras, isso, na verdade, tem acontecido já há um bom tempo, né? E criou vertentes, né? Então, você tem desde filmes como Guerra nas Estrelas, que você tem os filmes derivados, os spin-offs, essas coisas todas. Você acha que isso tem um sentido? Ou isso sempre existiu e a gente não tinha tanto conhecimento? Ou isso é algo que diz alguma coisa sobre a gente na modernidade? Você acha que tem algum sentido isso? É preciso que haja um afastamento do objeto de culto, né? É aquele negócio bem benjaminiano, né? É preciso haver o afastamento do objeto de culto para que você possa, então, se sentir livre para navegar no objeto artístico, né? Então, quer dizer, reproduzir aquele objeto como objeto artístico, né? Mas você acha que há uma necessidade, porque parece que se multiplicou essa possibilidade de escrita e de criação. É uma proliferação. Você sabe o que eu estou pensando agora? Sabe aquela coisa de o que é proibido, quando de repente explode mesmo? Então, Shakespeare ficou nesse nicho de sacralidade, não é? E, de repente, começaram a entendê-lo e a colocá-lo no nosso cotidiano, na nossa realidade contemporânea, né? O que não significa matar a aura. Ele continua sendo aurático. Só que aí o aurático. Porque eu acho o seguinte: Shakespeare é um dramaturgo merecedor de todo o nosso respeito. Sabe? Mas por que a gente o respeita? Porque a gente o admira. Porque ele fez um trabalho excepcional que dá para escavar infinitamente, né? Ele precisa ser acessível a outros públicos, né? Tem um filme belíssimo da Lúcia Murat, que é Romeu e Julieta, como é o nome, meu Deus? É uma comunidade do Rio. E é tão conhecida. Lúcia Murat, Romeu e Julieta, vamos ver se eu acho aqui. Filme de Lúcia Murat acho que é na favela, é isso? Ela fez na favela carioca, é isso? Leva a Romeu e Julieta para a favela carioca. Não sei. É numa das comunidades na do Maré? Rio de Janeiro. Será que da Maré. É a Maré. Maré? É na Maré. E o filme se chama Maré, Nossa História de Amor, tá? Então,
o que que acontece? É isso. Tem uma hora, há uma cena em que um menino que mora lá na Maré e que está conversando com a professora de balé, a professora passou o balé Romeu e Julieta, tá? De Prokofiev. Passou. E os alunos assistiram, aqueles meninos todos ali da Maré e tudo, que estavam querendo aprender balé. E aí, quando acabou, começaram os comentários e tudo, e um dos meninos diz assim, escuta, não é nada diferente daqui, não. Naquela época, pelo que a gente está vendo, a luta era de espada. Aqui é na bala mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, é isso aí. É essa a questão. Esse rasgar da natureza humana, esse desvendar do humano, que torna Shakespeare acessível a várias camadas da população, no mundo inteiro, entendeu? Então, ele hoje não é o dramaturgo inglês só, sabe? Então, e eu acho absolutamente fantástico tudo isso. Então, quanto mais se reler Shakespeare, quanto mais se reinventar Shakespeare, mais ricos a gente se torna. Entendeu? Muito bom. Eu queria colocar até a pergunta do Daniel, que a gente até deveria ter colocado antes, mas só para complementar o que você falou agora. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto, ó, o Daniel está aqui. Vamos lá. Olá, boa noite, professora Elizabeth Ramos, boa noite, Valéria, boa noite, Tuna. Estou aqui deixando minha pergunta gravada. O que vocês acham que tipo de caminho seria ideal, melhor dizendo, para introduzir a obra de Shakespeare para uma pessoa, para um jovem, por exemplo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: devemos começar a mergulhar no universo de Shakespeare a partir do próprio Shakespeare ou através de outros autores que tenham ali uma herança shakespeariana na sua obra e sejam, numa primeira análise, mais palatáveis ali para um iniciante. Obrigado pela presença e até a próxima. Muito bem. É o que estávamos aí falando, né? Quer dizer... eu acho que é isso tudo que a gente falou, né? Eu acho que são todas essas releituras, né? Que são absolutamente maravilhosas, né? E que podem ser um primeiro, segundo ou terceiro passo para alguém mergulhar no universo shakespeariano, que é maravilhoso. E a gente até comentou no bastidor, né? Quer dizer, não necessariamente para o jovem, né? Porque tanta gente mais madura não teve a experiência de conhecer a obra de Shakespeare e muitas vezes tem medo ou tem aquela atitude, não, eu não quero saber, isso aí não é para mim, isso eu não vou entender, né? Então, eu acho que essas outras obras podem nos ajudar, então, Beth? Com certeza. Né? Eu acho que quem por exemplo, assiste a Shakespeare Apaixonado e conhece Shakespeare, aprecia determinados detalhes que uma pessoa que não conhece não aprecia. Não é que ele não aprecia, ele não tem condição de observar. Tá? No entanto, ao assistir ao filme, ou à peça, porque ela é, de tudo, uma peça, quer dizer, eu gostei disso daí, eu vou lá e vou tocar Romeu e Julieta, vai. Né? Aí alguém diz lá, não, mas aí também olha, tem também esse sinal, quando ele diz assim, words, tem Hamlet, e tem também, entendeu? E aí, porque aí ela é cheia de, né? Tem Noite de Reis, né? Tem tantas adaptações em filme, né? Adaptações modernas até, então acho que... Mas eu quero a partir de Shakespeare Apaixonado, veja você. Hein? Exatamente.
Eu acho que pode se desdobrar de várias maneiras e vale muito a pena isso. E, Beth, só uma pergunta. Você acha que ninguém, além de Shakespeare, chegou onde Shakespeare chegou? Ah, não, eu não. Eu acho que vários chegaram. É? Depende do momento, depende da cultura, depende do gosto pessoal, depende. E também há os cânones e os novatos, né? Os que surgem, a arte que surge em cada país, né? Então, eu acho que não, não, não. Eu Isso é acho uma que visão dentro dessa visão já construída, né? Harold Bloom. É. Eu acho que Shakespeare é absolutamente fantástico. Agora, eu não consigo, e isso é para todo mundo, eu não consigo colocar num pedestal um elemento só e endeusá-lo, porque aí a gente sai perdendo, né? E o próprio autor sai perdendo também, né? Exatamente, muito bom, muito bom. Gente, nós aqui, a gente tem um lemazinho, né? Nós amamos Shakespeare e trazemos pessoas incríveis para falar sobre ele. E a Beth é uma pessoa incrível que está sempre aqui, que já veio algumas vezes, vai ter que voltar mais. Depois da defesa da tese, eu volto para contar a história. Exatamente. Olha, a Suzana até estava perguntando, tem uma dica de obras, né, para dizer, obras você diz que falem sobre, que façam esse percurso que a Beth está falando. Olha, posso dar uma dica? Que não é bem isso que você está falando, Suzana, mas esse livro tem preciosidades, tá? Esse livro, inclusive, quem quiser, o link está na descrição do vídeo. Se você comprar pelo link da descrição, você colabora com o canal também. Gente, aqui tem muita coisa, que é o que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe, né? Foi lançado durante a pandemia. Então, é um mergulho, né? E acho que você tem razão, Beth. Eu acho que a gente tem muitas obras que podem ser interessantes também de muitos autores, né? Mas acho que Shakespeare talvez esteja naquele lugar porque ele tenha sido. Ele esteja naquele momento de transição de mundo, Beth. Será que isso tem sentido? Aquele momento que. Assim como Cervantes, né? Assim como Cervantes, né? Cervantes, é. Aí, você está vendo? A gente está falando de Shakespeare, aí puxa Cervantes. Então, quer dizer, sabe, é isso. Né? Eu não sei, eu acho ele absolutamente fantástico. Eu acho Shakespeare o máximo, o máximo. Eu acho também. Agora, eu não acho que ele é só ele, entendeu? Ele é ele, mas até porque, veja, ele bebeu ele bebeu nos clássicos. Ele era um grande adaptador, né? Na verdade, ele era um grande adaptador. Ele juntava umas coisas. Ele seria ótimo, eu brinco, ele seria ótimo para vir para cá. Né? Ele seria ótimo para vir para cá falar disso. De adaptação. Traz ele. Trazer ele aqui para fazer uma entrevista conosco. Não, mas porque ele misturava, ele juntava uma história histórica com não sei o quê, com uma referência de não sei o quê. Ele trabalhava junto com outros dramaturgos, ele colaborava. Então, ele tinha um trabalho também, vamos dizer assim, horizontal, né? A troca era muito grande, né, entre os dramaturgos. Ele era um grande adaptador, grande adaptador. Então, sabe, e assim que o mundo roda, né? Exatamente. Nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. E acho que a Marjorie Gaber que fala, né? Cada época cria o seu próprio Shakespeare, né? Então, a gente está agora e ele cada vez mais nos diz sobre a nosso próprio momento atual, né? A nossa própria época. Então, isso é muito bom. Beth, suas considerações finais para a gente se encaminhar para o. Eu acho que eu falei no comecinho, né, que a Tuna e o Dani não puderam estar hoje, mas mandaram os vídeos, mas eles estão sempre aqui conosco de coração quando tem alguma questão e não pode vir, mas estamos sempre juntos. E convido vocês a compartilharem essa live, se inscreverem no canal.
Se quiserem dar uma força para o canal, pode contribuir com pixrevelandoshakespeare@gmail.com. Pode contribuir dando ideias. Depois, se você quiser escrever aqui nos comentários, depois que a live estiver postada, escrever alguma coisa, dizer como é que foi. Para nós, isso ajuda bastante a engajar o vídeo, para que a gente possa levar para mais gente. Esse canal é uma preciosidade, tem muita entrevista boa, e a gente quer que chegue para mais e mais pessoas. Então, nos ajudem aí nesse compartilhamento desse conteúdo maravilhoso aqui, né, Beth? Então, eu queria que você falasse aí as suas considerações aí finais da nossa conversa. Bom, eu quero agradecer o convite, né, Valéria? Eu gosto sempre muito de vir aqui. Eu acho que aqui é o grande encontro de pessoas que apreciam Shakespeare, né? Ou que querem aprender sobre ele, né? Hoje foi um barato, porque apareceu uma porção de gente aí, de amigos, eu vou até te confessar aqui, de gente da minha família. Então, imagina, ué. não deixei a identidade secreta. Então, gente, nós vamos ter que revelar a identidade secreta da Beth, gente. Não tem como, eu tenho que falar. Beth, conta pra gente quem foi seu avô. Eu estou com amnésia, Valéria. Você diz que a minha memória está ruim? A minha memória anda ruim? Eu ando com algum problema? Beth Ramos, é neta do grande Graciliano Ramos. Né, Beth? Mas é legal, porque você também estudou, trabalhou com a obra dele, né? Você fez... Bastante. Muito bom, foi muito bom também. Então é isso, quer dizer, é um momento de encontro, né? E é um momento de encontro, inclusive, da gente com o nosso próprio trabalho, sabe? É muito interessante, porque enquanto a gente está aqui, a gente está refletindo sobre o que fez, sobre o que pode fazer. É muito bom. Eu agradeço muito a iniciativa de vocês desse Revelando Shakespeare. E vocês sabem que contam comigo sempre que eu puder e para toda a obra. Tá bom? E parabéns, dá um beijo na Tuna, muito grande, tá? Gosto muito dela. Com certeza, com certeza. Olha, a Suzana comentou aqui da gente trazer o Shakespeare para falar no Revelando. Boa, Valéria, já pensou o nó que ele ia fazer em nós todos? Não há dúvida. A gente bota aqui uma mesinha branca básica e traz ele. Excelente. E a nossa querida Márcia foi ótimo. Parabéns, Beth. Parabéns ao canal. Márcia. Não percam a live da Márcia semana passada falando de tradução. Foi maravilhoso. Maravilhosa. Aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Nossa. Foi muito e Márcia legal. fala assim com uma tranquilidade, não é? Exatamente. E fica o convite para você participar aqui do Revelando Shakespeare. Toda quinta-feira a gente tem live, a gente traz convidados. Semana que vem vamos ter mais convidados. É sempre uma surpresinha e vocês vão adorar. E a Júlia Fraga, parabéns, Beth. Adorei saber um pouquinho mais de Anne Hathaway. Muito bom. A Irani Sacerdote foi ótimo, maravilha essa aula, minha professora querida, um abraço. A Fabiola Grieve, parabéns, Beth, adorei, aprendi tanto, olha que legal. O João Ulisses, mais um ótimo programa, obrigada, João. A Suzana, merci. A Márcia Martins, aguardamos a publicação da tradução da peça. Muito, viu, Márcia? Viu? Ficam me cobrando. Eu sei, Márcia. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo Revelando Shakespeare na semana que vem. Um beijão a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.